Neste verão infernal, há um calor insuportável. O vento seco do deserto traz tempestades de poeira que podem enterrar uma caravana inteira viva sob dunas de areia. Isso é o Saara, bem no coração de suas paisagens desoladas. Assemelhando-se a vistas lunares, percorre uma linha de trem solitária. A ferrovia da Mauritânia é uma das rotas mais extremas do mundo. A linha férrea se assemelha a uma estrada pós-apocalíptica igual a Mad Max. Hoje vamos contar sobre ela. Vamos lá. A Mauritânia é um país islâmico em desenvolvimento, com baixo padrão de vida, localizado na África Ocidental. Em 1963, empresas de mineração estabeleceram uma rota de trem única, conectando as minas de ferro Zoerat ao porto de Nouadhibou. Todo o sistema ferroviário na Mauritânia consiste em uma única linha de bitola estreita que atravessa o Saara. A mineração do minério de ferro na Mauritânia nunca foi particularmente desafiadora. Foi somente com o advento deste elo ferroviário que surgiu a oportunidade de transportar minerais valiosos através do deserto até o porto, onde poderiam ser enviados pelo Atlântico para a venda e conversão em moeda. Desde 1963, essa ferrovia de bitola estreita tem contribuído significativamente para o PIB da Mauritânia. Em 1974, tanto as minas quanto a ferrovia foram nacionalizadas e transferidas para a SNIM. Hoje, a indústria de mineração desempenha um papel importante na economia da sub-região da África Ocidental. O tráfego de carga anual na ferrovia da Mauritânia chega a cerca de 15,6 milhões de toneladas de minério de ferro para exportação. O comprimento da rota extrema da ferrovia, que cruza o deserto mauritano, é de 704 km, e o comprimento do trem é de mais de 2 km. 3 a 4 locomotivas puxam até 250 vagões de cargas abertos, cada um carregando mais de 80 toneladas de minério de ferro. O peso total da carga chega a 16 mil toneladas, tornando o transporte uma tarefa desafiadora. À distância, o deserto pode parecer plano, mas na realidade, manobras precisam ser feitas para superar as subidas com um trem enorme e mantê-lo nas descidas. Este navio do deserto é o trem mais longo e lento do mundo. Todos os dias ele arrasta os trilhos da caravana através das paisagens áridas a velocidades inferiores a 50 km por hora. Uma jornada de ida geralmente leva mais de 20 horas, mas pode durar até alguns dias. Esse trem serve como uma espinha dorsal da economia da Mauritânia, lançando as bases para o desenvolvimento e a estabilidade do país. Além disso, ele entrega tanques de água para aldeias mauritanas, onde a água é tão preciosa quanto o ouro nas duras condições regionais. Algumas dessas pobres aldeias devem sua existência ao trem. Beduínos costumavam viajar até a ferrovia a partir de aldeias isoladas e, em seguida, se estabelecer mais perto do fornecimento de provisões. Alguns agora vivem ao longo dos trilhos, em barracas e trabalham na manutenção da ferrovia. Para monitorar e manter os trilhos, é usado um sistema com fios especializados, mas devido a constantes tempestades de areia, ele não pode funcionar sem intervenção humana. Os sensores ficam cobertos de poeira e areia, então os caminhantes locais têm a tarefa simples, mas importante, de limpar os destroços dos faróis. A tradição de vigiar o trem para receber um pedaço de pão de graça ainda persiste aqui. O assistente do motorista joga o pão pela janela para os beduínos que se aproximam. Ninguém lembra quando esse costume apareceu ou quem o inventou, mas para as pessoas indígenas do deserto, às vezes é a única maneira de obter pão de verdade. Andar no trem mauritano é uma verdadeira aventura. Vamos fazer uma viagem pelo vasto deserto e explorar a rota familiar dos mauritanos para entender a missão social e econômica deste trem fantasma. Todo o trem é composto por vagões de carga abertos que transportam minérios de ferro verde. No final do trem, para viajantes mais abastados, há 1 ou 2 vagões decadentes sem eletricidade que se assemelham a carros de passageiros, apenas com telhados. Aqui, bem no chão, eles dormem, comem e fervem chá em cilindros de gás. No entanto, existem pouquíssimas pessoas dispostas a viajar em carros com tal conforto questionável, porque os bilhetes precisam ser pagos. A maioria dos beduínos prefere viajar em plataformas de cargas abertas, simplesmente em montes de minério de ferro, embora isso seja mortalmente perigoso e oficialmente proibido. Viajar em um vagão de carga é gratuito, mas você precisa se preparar com antecedência para embarcar e lutar com outros concorrentes por um lugar no vagão sujo. O trem parte da primeira estação na madrugada, mas não segue um horário estrito, porque frequentemente tem longos atrasos nas estações intermediárias. Aqueles que desejam viajar para Nouadhibou às vezes precisam esperar várias horas ou até a noite toda.
Desde o momento da chegada à estação, começa uma verdadeira tempestade no navio do deserto. Sem bilhetes, os passageiros precisam carregar rapidamente cabras e burros nos vagões, colocar castas com mercadorias para venda no mercado, além de seus pertences, esposas e filhos. Depois que todos embarcam e se acomodam em montes de pedras sujas, o trem parte lentamente da estação. Durante a viagem, as pessoas sentam, deitam, comem em montes de minério de ferro. Aqui, no canto do vagão, atendem às suas necessidades naturais. Eles pulam de um vagão para o outro, enquanto o trem está em movimento. Quando o trem diminui a velocidade, cada vagão colide com o da frente, dando a impressão de que o trem descarrilhou. Muitos daqueles que estão sentados caem para a frente, e aqueles que estão em pé tentam se mover para o vagão adjacente e caem nos trilhos que perecem sob as rodas. Para aqueles que não querem gastar $3 extras em uma passagem, a viagem também não é particularmente confortável. Imagine um vagão de trem europeu nos anos 1970, mas sem portas, janelas de vidro, assentos, almofadas, iluminação ou até mesmo sem banheiro. Adicione agora uma camada de poeira cobrindo tudo, e em seguida, lembre-se de que ele está cheio até o topo com bagagens e mercadorias que chegam até o teto. Em corredores estreitos, há postes nas paredes e também um forte cheiro de sujeira. Bom, agora sim, finalmente, você pode imaginar a imagem de uma viagem de trem na Mauritânia, sem ilusões de conforto ou limpeza. Esse é o seu vagão de passageiros. Mas pelo menos os passageiros têm um banheiro, embora sem descarga ou pia. Entre os viajantes, ocasionalmente há turistas, juntamente com aqueles que viajam a negócios ou em busca de emprego, vestindo a tradicional vestimenta do deserto. Eles esperam se proteger da poeira, embora ela ainda se infiltre pelo tecido e cubra seus corpos com uma espessa camada. Durante o dia, a temperatura aqui chega a 40 graus, mas depois que o sol se põe, fica consideravelmente mais frio. No inverno, a geada não é incomum no chão. Portanto, os viajantes nessa jornada estão constantemente em risco. Mas todos os horrores do trem mauritano são compensados pela beleza das dunas de areia, onde o sol se dissolve espetacularmente ao pôr do sol. Os turistas que concluíram uma viagem tão extrema não conseguem se recuperar por muito tempo. Qualquer compartimento do trem regular parece uma suíte de luxo confortável após isso. Para os viajantes de lazer, uma viagem na ferrovia da Mauritânia é simplesmente uma aventura e uma chance de testar os seus nervos. E para os cidadãos locais, é a única maneira de atravessar o deserto em busca de comida ou uma vida melhor. Aqui está o que dizem os moradores locais que frequentemente viajam nesse trem. Na viagem você verá rochas, areia, arbustos, camelos, cabras, cabanas solitárias e muita poeira. Uma vez que seus olhos se acostumam à poeira e se adaptam ao ambiente, você começará a distinguir as cores e tons de areia, que podem adquirir uma certa inclinação sob certa iluminação. À medida que a escuridão cai, você pode desfrutar de uma bela vista da Via Láctea, estendendo-se pelo céu noturno. Andar pelo trem é permitido no sentido de que ninguém o monitora, mas também pode ser perigoso, pois não há barreiras ou medidas de segurança. Quando o trem parte, faz isso agonizar lentamente. Fortes solavancos podem ocorrer inesperadamente ao longo da viagem. De acordo com o horário oficial, o trem não faz paradas entre Nouadhibou e Chon, mas faz uma parada para a oração. Alguns passageiros descem dos vagões para realizar o ritual e retornam assim que o trem começa a se mover novamente. Esse ritual pode parecer muito estranho para os turistas, mas é uma norma para os moradores locais. A maioria da população deste país é muçulmana e pratica sua religião. Ateus são inexistentes, pois a renúncia da fé é punível com a morte. Os horários exatos da chegada e partida do trem não são claros, então você pode ter que esperar por um longo tempo. Mauritânia não oferece muitas atrações turísticas, mas esse trem é o seu verdadeiro tesouro. Apesar das condições de viagem incrivelmente difíceis, os moradores locais respeitam e se orgulham deste trem. Ele é até mesmo retratado na moeda local. Infelizmente, a Mauritânia é o último país do mundo onde a escravidão ainda é prevalente. Embora a escravidão tenha sido oficialmente abolida em 1980, cerca de 20% da população permanece escravizada, e os seus filhos nascidos na escravidão também continuam sendo escravizados. Ou seja, a escravidão passa a ser herdada. Essa é a aparência de uma das rotas ferroviárias mais extremas e perigosas do mundo, assemelhando-se mais a um desafio de sobrevivência no deserto do que a uma viagem de trem normal. Muito obrigado por assistir. Agora você pode escolher um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela e continuar aprendendo mais sobre o mundo dos negócios ao redor do globo. Nós somos a Elite Global e até o próximo vídeo.